Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 21 de setembro de 2022, ao vivo pela Folha FM 98,3. Começa agora mais um Folha no Ar. Você que nos acompanha também no Face, YouTube e Instagram, pode acompanhar também daqui a pouco em podcast esse programa e logo mais em reprise na Plena TV. São 7h29. Muito bom dia. Vamos, a partir de agora, com as principais informações de Campos e região aqui em destaque na Folha FM com o Folha no Ar, que traz já a informação da previsão do tempo para Campos hoje, com o Instituto Nacional de Meteorologia prevendo tempo bom, máxima de 30, mínima de 21 graus, sem chuva. Agora no centro faz 23 graus. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, vamos conversar com o sociólogo e professor da UENF, Roberto Dutra. Dutra, já de antemão, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Vamos falar sobre o nosso canavial, como a Aloysio fala, né, parafraseando lá o Capi, a rixa entre Bacelar e Garotinho, também essa mesa diretora da Câmara Municipal, esse processo todo de escolha aí, como é que você visualiza isso, e ainda uma projeção sua para deputado estadual, deputado federal aqui da região, né, os quadros que se apresentam a senador e governador do estado do Rio, e por fim, uma projeção sua também a essa eleição presidencial polarizada cada vez mais entre Lula e Bolsonaro. Seja bem-vindo sempre e de antemão, mais uma vez, obrigado pela sua presença. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação, com o apoio de Green Energia Solar. Hoje é quarta-feira, os assinantes do jornal Folha da Manhã já receberam aí em casa, né, a edição de hoje impressa, e se você quiser, numa banca aí próxima à sua casa, também tem o jornal Folha da Manhã impresso de hoje, e que traz aqui como manchete principal essa violência na região. Crianças e adolescentes são mortos a tiros em São Francisco e São João da Barra. Irmãos de 11 e 12 anos foram executados em São Francisco. PM vê marca do tráfico na onda de violência que preocupa São Francisco, que preocupa muito. Polícia investiga a motivação do assassinato também em São João da Barra, né, um adolescente também morto, de 17 anos. Polícia fecha fábrica clandestina de carvão em Cardoso Moreira. A operação Polícia Ambiental encontrou 3 fornos da fábrica acesos, mas ninguém estava no local. SESC abre 41 vagas de emprego para a unidade de Gruçaí, inscrições pela internet. Ainda na Folha da Manhã, Roxinho pega Rio de Janeiro e Goytacás folga na rodada. História de Campos em programa no YouTube, fatos e personagens, destaque do Folha 2 de hoje. A história e a cultura de Campos também, né, ganha destaque agora no YouTube com a Rafaela Machado, a Larissa Manhães, que lançam o programa aí de bate-papos sobre fatos, patrimônios e personagens relevantes da planície Goytacá. É destaque aqui do caderno Folha 2. Voltando para a capa da Folha, novo fluxo, alterações no trânsito do Parque Tamandaré.
Preso em São Fidélis, médico saca pistola para não pagar combustível. E olha que o combustível já teve bem mais caro, hein? Aviso, comunicado aqui aos clientes do Banco do Brasil, aqui do centro, né, 13 de maio, que agora está fechada. Os clientes devem procurar a agência do Banco do Brasil, que fica na Praça 4 Jornadas, 13 de maio, aqui com a João Pessoa. E ainda na Folha da Manhã, diferença de Castro para Freixo diminui na IPEC. Lula cresce e Bolsonaro patina nas pesquisas. Vamos falar sobre esses números também hoje com o nosso convidado, o Roberto Dutra, né, que está conosco aqui. Roberto, como eu já disse, é sempre bem-vindo. Bom dia, um prazer recebê-lo aqui nesta manhã. Bom dia, Cláudio, bom dia, Aloysio, bom dia a todos os leitores da Folha. É um prazer estar aqui, a primeira vez que eu volto aqui depois dessa pandemia. É um prazer, uma honra enorme poder participar e conversar um pouco com vocês hoje por essa manhã. Acho que hoje é o quê? A quarta vez? É a terceira vez, eu acho. A terceira vez. Tem certeza? Então, terceira ou quarta. Mas... Se for terceira, tem direito a pedir música. Se for quarta, aí somos nós que pedimos a música a você para cantar, para tocar. Você sabe? Olha, essa é uma área onde eu realmente patino. Eu não vou correr esse risco em nome da boa reputação da Folha. Teve um convidado nosso que falou que... Aristide. O Arthur Sofiati, né? Obrigado, Luiz. Ele falou que ia trazer um aparelho de som. Ele deu... Sofiati é sofisticado. É sofisticado. Não é o meu caso. Obrigado, Roberto. Bom, Aloysio, bom dia, seja bem-vindo, e essa presença sempre importante aqui nessa bancada. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Beto. Bom dia, Roberto. Obrigado pela presença. Vamos poder conversar um pouco aqui nesses 3 próximos blocos. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta, que são os taxistas e motoristas de aplicativo. 11 dias da urna, contar de agora, contar de hoje. Não dá para falar de outro assunto que não seja eleição, né? Embora nós tenhamos quadros diferentes, né? Nós temos um quadro muito polarizado, muito cristalizado do presidente. Isso não se reflete nas demais eleições, onde ainda para governador, tanto Rio, São Paulo quanto em Minas, Minas até um pouco menos, na verdade. Né? Mas um grande número de indecisos, vou votar São Paulo e Rio, muito grande indecisos, o que deixa aberto a possibilidade de acontecer algo imprevisto, algo que não parece possível pelos números da presidencial, e eleição também a senador, deputado federal e estadual também bem abertas ainda, né? Geralmente costuma-se dizer, entre os analistas de pesquisa, que a decisão governador, senador e deputados é feita na última semana. E a presidente não, é feita bem antes. E essa de agora, desse ano, se você olhar para as pesquisas de 2018, é um exercício muito importante de se fazer, para ver como é que foi a outra eleição. Ela está desenhada, na verdade, desde 2017, entre Lula e Bolsonaro. Ela foi adiada com a prisão de Lula, né, não houve. Ela foi disputada em 2018 com o preposto, que era Haddad, que não é a mesma coisa. Mas Bolsonaro ganhou assim... Bolsonaro ganhou em 2018, desde que Lula foi preso em abril, e o TSE, que hoje é atacado pelos bolsonaristas, é bom lembrar, presidido pelo ministro Luiz Barroso, que é outro atacado pelos bolsonaristas, é bom lembrar, indeferiu a chapa de Lula em 30 de agosto de 2018. Até esse momento, Lula liderava as pesquisas, né? Basta pegar as duas que a gente vai analisar hoje, a BTG e naquela época era Ibope, PEC, né? Que, enfim. Mas vamos, como você disse, Nogueira, vamos começar pelo começo, começar pelo nosso canavial, como diria Capi. Roberto, como sociólogo e como um campista, aí você tem essa coisa de você é um campista que veio da parte a parte mais acidentada, a geografia mais acidentada do município, que fica lá no
no norte, perto do Espírito Santo, no Morro do Coco. É um campista que viveu cercado de morro, que é uma perspectiva diferente para a maioria dos campistas, né? Mas é um campista raiz. Como é que você vê a política local nessa polarização que parece refletir aí um pouco a nacional entre Garotinhos e Bacelar? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia, Cláudio. Bem, é uma polarização, de certo modo, nova, né? Embora os grupos em si não sejam novos, né? O grupo dos Garotinhos, evidentemente, é um grupo consolidado na política campista desde a redemocratização, polariza com outros grupos desde então. E o grupo Bacelar também não é novo, mas é mais recente, só que a posição de poder que esse grupo hoje ocupa em Campos é maior do que sempre teve. Então, de fato, é uma polarização nova que equilibra muito o jogo, tanto político dentro da Câmara, quanto também em relação às perspectivas eleitorais. Evidentemente, como todos podem ver, essa polarização tem sido marcada por um certo baixo nível, podemos dizer assim, dos ataques, virou realmente, em muitos momentos, uma rixa, como a chamada traz, né? Uma rixa que, às vezes, descamba para acusações pessoais incabíveis, inaceitáveis, mas a política local, né? Sempre foi, de certo modo, assim. Né? Então, é uma polarização que tem esse traço local, esse traço personalista de grupos, né? Não se fala a nível local em partidos formais, eles não significam praticamente quase nada, são partidos informais, né? São grupos políticos informais que aglutinam, e ela promete se repetir, eu acho, nessa eleição, né, com uma disputa para ver quem consegue emplacar os seus candidatos a deputados, e também daqui a 2 anos, né, uma polarização que promete trazer como os principais players, né, para a eleição municipal representantes desses dois grupos. Como toda polarização, né, e como toda estrutura da política, ela pode evoluir também, não é uma sentença condenatória que ela vai ficar sempre nesse baixo nível. Então a gente espera que, né, em relação a essas disputas na Câmara, que essa polarização possa evoluir por uma disputa um pouco menos, né, pessoal, né, e chegar talvez uma possibilidade de uma convivência política minimamente civilizada entre esses dois grupos, que me parecem que estão se firmando como os 2 principais grupos políticos de Campos hoje, né? Você falou no cruzamento dessa eleição a deputado aqui na disputa como prelúdio para 2024, perdão, na municipal. É fato, mas a gente não tem como falar nisso sem relação na eleição a deputado, né? Vamos um pouco antes de fazer isso, talvez no final do bloco, já encaminhando para o bloco seguinte, que são as eleições estaduais, né? A eleição circunscrita ao Estado, à unidade da federação. Vamos falar um pouco uma eleição que pode ser que ocorra antes da eleição agora das eleições gerais, que é a eleição da Câmara, da mesa diretora. Fábio Ribeiro botou a prerrogativa de fixar a pauta. É do presidente da Casa Legislativa, se é assim, na Câmara Municipal, qualquer legislativo do mundo, né? É do presidente essa prerrogativa colocar em pauta aquilo que ele acha, que entende que deve colocar. O regimento ele tinha até dezembro, biênio, né, para fazer essa eleição. Colocou aqui em fevereiro e perdeu por 13-12, né? Marquinhos foi eleito. Na sequência do que deveria ser a eleição, houve uma confusão. O Maicon Cruz, que tinha orado com o Fábio Ribeiro, assinado o termo de declaração, que iria votar em Fábio Ribeiro, votou em Marquinhos Bacelar. Os Virgílio partiram para cima, enfim. Ele já falou da questão do baixo nível e quase que chegou a ver de fato ali. Teve que parar a sessão. Aí depois, sob a alegação de que Nildo não teria votado, enfim, a coisa ficou judicializada, a gente não teve
A eleição do Marquinhos foi anulada, a gente não teve também sequer a eleição dos demais membros, né? Primeiro vice, segundo vice, primeiro secretário, segundo secretário. Isso tem que ocorrer até dezembro. Tem que ocorrer. E talvez o governo não coloca porque desde então a aritmética aparece desacertada, continua 3-12. É maioria simples, né? E o problema é que se as pesquisas se cumprirem, a gente vai falar sobre elas no próximo bloco, se Cláudio Castro foi reeleito e Rodrigo reeleito deputado, Cláudio Castro governador, Rodrigo deputado, Rodrigo com o poder que tem no governo do Estado, nada indica que esse placar vai melhorar, tende até piorar. Como o Marquinhos Bacelar disse aqui nesse programa, né, Cláudio Nogueira? Vai virar esteira rolante. Vai ter nem muro, nem... É uma esteira rolante puxando os aliados. Você não acha, como analista, que talvez seja um erro do governo não ter tentado resolver, ou resolvido isso, ou aceitar que vai perder realmente, se for o caso, antes, não? Qual a sua opinião? Olha, primeiro foi um erro, né, realmente, pautar, colocar em pauta naquele momento a eleição para a mesa, né? A gente acha que os políticos têm sempre um domínio, né, do jogo, uma compreensão sobre o tabuleiro muito clara, e nem sempre, né? O governo certamente pautou, o Fábio Ribeiro, quando pautou aqui, ele esperava ganhar, porque não faz sentido que ele esperasse perder, e perdeu. Então esse foi um primeiro erro de cálculo. E talvez esteja acontecendo outro em esticar a corda, porque a não ser que aconteça algum fato novo relacionado ao judiciário, à polícia, tudo indica que a posição de poder dos Bacelar e da oposição como um todo em Campos vai se manter ou até se fortalecer com essa eleição de 2022. Então, o governo está esperando talvez um fato novo, né? E se não vier o fato novo, a única saída é tentar compor, né? Tentar construir uma convivência minimamente civilizada com a oposição, que nesse cenário tende, assim, a ganhar, a confirmar a sua vitória na Câmara, como foi da primeira vez, né? Essa decisão judicial de não cassar, né? De permitir, de dizer que só o plenário pode cassar, isso fortaleceu a posição da oposição, e o cenário é de uma polarização, né, na Câmara, que fixou as posições. Como você falou, e o placar continua o mesmo, né? Então, vamos esperar para ver se o governo Vladimir, né, e os seus aliados na Câmara estão realmente refazendo os cálculos políticos, se eles vão dobrar a aposta, e dobrar a aposta é sempre um risco muito grande, né, de você perder num nível maior, né? Agora, é aquela história da máquina, em que nós estamos, na proporção, a gente está vendo aí do governo federal, talvez, né, se confirmada a pesquisa e essa coisa toda, um presidente pode perder pela primeira vez uma eleição com a máquina na mão. Nessa eleição de 2024 que você projeta aí, essa rixa já dos novos grupos, como você também falou no início, vai ter uma disputa provavelmente, também se tudo confirmar, pelo que se apresenta aí para eleição estadual e governador, serão duas máquinas disputando. Como é que vai ser isso? Como é que você pode interpretar essa coisa de... Porque, na verdade, o que representa a máquina no sentido que eu falo? É de trabalho. É de trabalho, é de progresso, é de desenvolvimento, é de atendimento às demandas das comunidades, tanto pela prefeitura quanto pelo governo do estado, que aí leia-se Vladimir, o outro Rodrigo. Eu lembro de uma configuração no passado que eu acho que é parecida com essa, quando o grupo dos garotinhos dominava a máquina estadual e disputou algumas eleições aqui com o grupo de Arnaldo Viana, que controlava a máquina municipal. E foram as disputas mais acirradas que nós tivemos aqui, né? Então, promete, e só que dessa vez com a oposição podendo controlar a Câmara, né? Isso é um cenário muito novo, de um equilíbrio político que eu não me lembro de ter visto aqui, né? É um equilíbrio político que pode ser perigoso até, né? Porque a Câmara pode bloquear o governo, pode boicotar o governo nos seus últimos anos, como forma, evidentemente, de fazer política, né?
Pode ser uma disputa que descambe para um boicote mútuo. Observou bem, eu não tinha observado. A Câmara contra. Na época, o Arnaldo tinha a Câmara a favor. A posição de poder de Arnaldo no período era muito superior à de Vladimir hoje. Sim. E eram outros tempos também, os cofres da prefeitura. Foi um período curto também, né? Foi um período curto. Arnaldo sai já em 2004, né? A ruptura, se eu não me engano, é ali no... O Garotinho eleito quando? O Garotinho eleito, ele disputa 2002 o governador... presidente, Arnaldo apoiava ele ainda, então foi 2002, ele saiu em 2004. Isso foi lá por 2003. 2003. Foi um ano só que durou, foi curto. Foi curto. Mas ela se repetiu em outras, Não, você está certo na analogia, eu só ressalto que ele foi um período mais curto, né? A disputa você diz da disputa de duas máquinas. Depois o Garotinho. Exatamente, foi um período muito curto. Ele se dá muito em 2004. 2004 e ali quem foi prejudicado foi Feijó, que não tinha máquina nenhuma. Sim. Era campista de Arnaldo, Pudim de Garotinho. Sim, exatamente. Feijó liderava inicialmente, Feijó foi sufocado pelo peso das duas máquinas. E campista ganhou. E campista ganhou. Foi caçado depois. Junto com o Pudim. Pudim disputa 2006 e perde. Deu Hemocaiber, né? Deu Hemocaiber. Ou seja, o resultado não foi bom no final. Nada bom. Mas para finalizar esse bloco e de passar para as eleições, que quadro você desenha para esse equilíbrio? Você acha que ele tende a pender para um lado? Você acha que a eleição da Câmara pode ser decisiva Essa vitória não vai ter vitória absoluta só na eleição mesmo de 2024, né? Mas você acha que vai pender para um lado com a mesa diretora? Pode ser uma vitória parcial para um lado ou para o outro? Pode ser, né? Aí vai depender. É difícil fazer projeção para eleição para deputado, né? Não, eu falo isso na mesa. Na mesa. Não, eu acho que vai. Eu acho que a tendência é que o placar se mantenha o mesmo. Eu acho que, a não ser que haja uma improvável derrota do grupo político dos Bacelar, né, para reverter isso, eu acho muito improvável que isso ocorra, ou então um fato novo, extrapolítico, né, que possa mudar isso. A vitória do Cláudio Castro, a provável vitória, ela é favorável ao grupo dos Bacelar. Então, eu acredito que a tendência é que a oposição esteja aí só esperando realmente a hora certa para confirmar a sua vitória na mesa. Embora Cláudio Castro, bom que se frisa, seja aliado dos dois, né? De Rodrigo Bacelar e de Vladimir Garotinho. Mas é mais próximo, por óbvio, ao Rodrigo Bacelar, que foi seu secretário, né? Exatamente. E a posição política de Vladimir tem outras fontes, né? Cláudio Castro é mais um dos aliados de Vladimir, mas ele é o grande aliado dos grupos Bacelar. Então, uma eventual derrota de Cláudio Castro seria, do ponto de vista local, uma derrota muito maior para os Bacelar do que para Vladimir. Bom ponto. Eu fiz umas contas aqui também na pesquisa, depois para governador, depois eu quero apresentar para você e analisar para a gente. Mas no próximo bloco a gente fala, que é o assunto do tema do próximo bloco. Bom, são 7h52. Aloysio e meu caro Roberto, vou pedir licença a vocês então, bem rápido, para a gente fazer um intervalo. E tem algumas perguntas no grupo, tem também já algumas participações aqui no Face. O pessoal já cumprimentando a gente aqui, dando bom dia a todos também, agradecendo já. E rapidamente a gente volta com o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Chegou o Plínio Bacelar Vacina.